foi a Rita que levou isto para a frente e agradeço muito à Rita o ter preparado este simpósio eucarístico. Agora vamos começar com o Padre Ricardo Figueiredo, já faço a apresentação, depois temos uma apresentação que me deixa assim muita inquietação, por assim dizer, que vai ser sem dúvida extraordinária, de dois cientistas falarmos sobre o mistério da Eucaristia, a fé e a razão. Depois uma mesa quadrada, que não é redonda, com vários participantes e finalmente o Bispo de Santarém, Dom José Traquina. A Eucaristia é um mistério central, é um mistério fundamental da nossa fé. Cristo está vivo na Eucaristia. E estamos também nas vésperas da canonização do Beato Carlo Acutis. O Padre Ricardo Figueiredo, meu grande amigo, já desde alguns anos, já somos amigos há bastantes anos, já passámos por fases de inimizade, mas em geral somos amigos, em geral, que é padre da Diocese de Lisboa, é o diretor de comunicação da Diocese de Lisboa, esteve em Óbidos primeiro e agora está na paróquia de Miraflores, além sobretudo aqui à frente do Gabinete de Comunicação de Lisboa. E, além dos seus estudos teológicos, gosta muito de escrever, escreve imenso, demasiado tempo, não sei como é que ele tem tanto tempo a escrever, mas de facto há padres que têm pouco tempo, há padres que têm mais tempo livre. Pronto, eu estou daqueles que não têm tempo a escrever, o Padre Ricardo tem tempo para escrever, e escreve, sempre que lá vai mais um livro. Então, cada 2 meses sai um livro. Cada 2 meses sai um livro, quer dizer, é uma produção, fora os que não saem, mas pronto. E um deles é o do Beato Carlo Acutis, agora São Carlo Acutis, que tem sido um êxito de vendas, e vai-nos falar, como é que começamos este simpósio, com uma apresentação sobre o Beato Carlo Acutis, penso que é isto, e a Eucaristia, o seu amor à Eucaristia. Começamos assim. Muito obrigado a todos. Nós, até ao final, é sempre muito difícil saber quantas pessoas vêm, a hora do português é sempre a última. Estivemos sempre até à última entre fazer aqui ou lá em cima, porque temos muito mais inscrições pagas, porque era importante para termos uma ideia. Temos mais inscrições do que lugares, fazemos o melhor. Se às tantas tiverem que começar uns ao colo dos outros, tem que ser. Esperemos que não aconteça. Ou lá atrás, vamos ver como é que nos organizaremos. Muito obrigado, Padre Ricardo, e quando quiser, pode. Então, mas para não andarmos sozinhos, começávamos por uma invocação do Espírito Santo. Pode ser? É assim, tenho que lembrar ao Padre Miguel que é preciso rezar. Pronto, é assim a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, Mãe da Igreja. São José. Beato Carlo Acutis. São José Maria. Desculpa. Pecado gravíssimo. Durante as sessões, o Santíssimo Sacramento está exposto lá em cima, na igreja. No final, esqueci de dizer também à missa. Mas agora vai tudo começar a sair a correr, porque entre ouvir-me ou ir adorar o Santíssimo, vai tudo adorar o Santíssimo, não é? Portanto, não... Olha, preparei aqui um texto para me tentar controlar no tempo, e depois ainda tentar guardar alguns minutos no final para perguntas e algum diálogo. Vamos ver como é que corre. Agradeço o convite, esta oportunidade. É sempre uma graça falar de um amigo que podemos ter no céu, não é? A comunhão dos santos é sabermos que temos estes amigos no céu com quem podemos contar e que nos ajudam muito a vivermos aquilo que é o próprio da vida cristã. E esta amizade espiritual com o Carlo Acutis, lendo sobre ele, não o conhecia aqui na Terra, aqui no mundo, mas lendo sobre ele, conhecendo e rezando sobre toda a sua vida, levou-me a procurar viver o que ele viveu. Descobrir Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus, como vós bem sabeis. Penso que este é um grande capital espiritual que o Carlo oferece à Igreja de hoje
e que teremos como santidade, vamos dizer assim, oficial, se Deus quiser, a partir do dia 27 de abril próximo, e que hoje aqui, assim, de uma forma muito singela, quero partilhar convosco. Carlo é daqueles casos que tinha tudo para dar errado. Filho de pais católicos não praticantes, muito longe da vivência da fé, ligados ao mundo financeiro e com muito sucesso, podiam ter criado um filho, ainda por cima filho único, totalmente materialista. Por graça de Deus, porque para quem acredita não há acasos, quer os avós fizeram tudo para que Carlo fosse batizado com apenas algumas semanas, quer regressados à Itália, estavam em Londres quando ele nasceu, contrataram uma ama de origem polaca para tomar conta do bebê. Esta ama, com um nome muito curioso, chamava-se Beata, bom sinal, foi um verdadeiro anjo de Deus, uma mensageira que ensinou àquela criança, desde muito cedo, quem é Jesus e Nossa Senhora. Com boa polaca, com a fé cristã bem enraizada na sua vida, no seu coração, transmitiu esta criança. Não ensinou teorias, mas aquelas experiências existenciais que uma criança, livre dos muitos filtros que os adultos colocam, é capaz de captar de forma especialíssima. E o Carlo, este testemunho desta ama, mostra-nos isso, como uma criança, nos primeiros meses, primeiros anos de vida, consegue captar de uma forma tão profunda e tão bonita aquilo que é a vida cristã. Nesta situação, vemos Deus, então, assim colocar a semente da fé no coração do Carlo Acutis e que vai, então, germinar. Mas a vida de Carlo já é muito conhecida. Vou poupar-vos a pormenores, nem que seja para lerem o meu livro, e, portanto, a editora agradece. Então, a grande questão, o que é que eu gostava de sublinhar? Gostava de centrar-me na frase de Carlo, que dá o mote a esta palestra: Eucaristia, autoestrada para o céu. Falar de autoestrada é muito curioso. Pelo menos para mim, pensar em viajar de autoestrada significa pensar numa viagem rápida, em que não nos perdemos nas 1000 voltas por vilas e aldeias. Quem faz uma viagem pela autoestrada está preocupado com o destino. Isso é que importa. E nisso, parece-me que Carlo é o maior exemplo para nós hoje. Num tempo em que tanta gente põe a felicidade no que é material, terreno e imanente, precisamos de profetas que apontam para Deus. Carlo ficava muito impressionado com as grandes filas para espetáculos de música ou multidões para o futebol. E como é que não havia filas para a missa, onde acontece o grande milagre do pão e vinho se transformarem no corpo e sangue de Jesus? Isto era algo que doía ao coração do Carlo. A sua devoção eucarística é este encontro vivo, forte, pleno com Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nos deixou o grande dom do seu amor para ficar connosco. Dizia o Carlo Acutis, só Deus, para se lembrar de transformar o pão e vinho no seu corpo e no seu sangue. Só Deus para se lembrar de uma coisa assim tão incrível, para permanecer connosco e fazer-nos participantes do seu amor. Esta especial intuição do Carlo, que ele quis partilhar com todas as pessoas, criando a exposição dos milagres eucarísticos, há aqui alguns dos painéis que estão aqui em cima, na entrada do oratório, é o principal contributo que tem para oferecer nos nossos dias. Juntamente com os milagres eucarísticos, Carlo começou a criar uma exposição sobre as aparições de Nossa Senhora e idealizou ainda outras duas. Portanto, ele, quando vem a Portugal, em 2005, estava nisto dos milagres eucarísticos, estava a terminar, portanto a exposição é inaugurada depois da morte dele, mas já a começar também a montar uma exposição sobre as aparições oficiais de nossa, reconhecidas oficialmente pela Igreja, aparições de Nossa Senhora, e portanto vem assim com este mote também de conhecer Fátima, e por sinal depois no verão seguinte, no verão de 2006, no verão antes de morrer, na viagem que fizeram nesse verão com os pais, e a ler as memórias da irmã Lúcia. Além então desta exposição sobre as aparições de Nossa Senhora, idealizou ainda outras duas. Uma sobre o inferno, o purgatório e o paraíso, e outra sobre anjos e demónios. Estas duas sublinhando como estas realidades estavam presentes na vida dos santos. Portanto, é inferno, purgatório e paraíso na vida e nos escritos dos santos, e anjos e demónios na vida e nos escritos dos santos. O que há de comum, então, nestas 4 grandes temáticas? Quer os milagres eucarísticos, quer as aparições de Nossa Senhora, quer as experiências dos santos relacionados, ora com o inferno, purgatório e paraíso, ora com os anjos e demónios, são irrupções do sobrenatural na realidade natural. Testemunhos de que Deus existe mesmo, de que temos alma imortal,
de que Deus tem um plano salvífico para cada um de nós, de que a Igreja é querida e criada por Deus e que tem uma missão neste mundo. E depois precisamos, então, de voltar a anunciar o sobrenatural, e o Carlo é um apóstolo e profeta nesta missão hoje, mais necessária que nunca. Eu, aqui nesta afirmação do sobrenatural, fico só na parte teológica, depois os oradores seguintes falarão da parte técnica de como é que isto acontece do ponto de vista científico. Não por acaso, este jubileu dos 2025 anos do nascimento de Nosso Senhor, convocado sob a égide do tema Peregrinos de Esperança, aponta para a vida teologal. Não só a vida teológica, que seria conceber as coisas à luz de Deus, mas teologal, isto é, em relação real, pessoal e íntima com Deus. A este respeito afirma o Catecismo da Igreja Católica que as virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Ou seja, sem a relação com Deus, sem a participação na vida divina, sem este dom imenso que é Deus em nós, torna-se impossível viver a vida cristã. Este é um ponto muito importante, porque sem esta ligação, sem esta relação com Deus, aquilo que é a vida cristã, aquilo que é a proposta da vida cristã, pode se tornar um mero moralismo. Não é? Cumprir coisas, tentar vencermos a nós próprios para cumprir alguma coisa. Só a vida teologal, a fé, a esperança e a caridade, é que fundamentam aquilo que é então a existência cristã e aquilo que é verdadeiramente a vida cristã. Portanto, só a vida cristã plena se pode ver a partir da vida teologal. Só a graça de Deus purifica e leva o ser humano para ser capaz de viver o que a fé propõe. Sem Deus, a humanidade fica entregue a si própria. Há nisto, gostava aqui de ter uma imagem que eu acho muito curiosa sobre isso, no âmbito das suposições, mas uma vez contaram-me e eu gostei, e portanto é o critério científico que tenho para a escolha desta imagem, mas que é o que se diz quando o navio, o Titanic, foi terminado, e que significou um grande orgulho para os seus construtores. Era o maior, o mais luxuoso, seria o mais rápido para a sua dimensão, feito socorrendo a tudo aquilo que a humanidade tinha conseguido construir na especialização técnica das últimas décadas. Se dizia que ele não afundava. E até o sinal mais forte até do orgulho, que nem Deus o afundaria. E eles meteram isto de tal forma, tinham isto tão marcado entre si, que nem o quiseram abençoar. Não era bem uma benção, era um Deus te proteja, Deus te acompanhe. Não quiseram, não precisa. Nem Deus o afunda, portanto não precisa disto. Sabemos onde é que ele está. Tudo isto é a expressão do ser humano que constrói para si Torres de Babel. Como expressão do seu poder, do seu orgulho, mas falíveis em si próprias, exatamente porque não são feitas de acordo com a vontade de Deus. Precisamos de regressar a Deus, de reconhecer que sem Deus não somos capazes de realizar nada verdadeiramente consistente, de que a graça de Deus purifica e eleva o que somos e o que fazemos. Este ano jubilar pode em tudo ser sinal para isso, e julgo que o facto da canonização do Carlo Acutis acontecer durante este ano santo é mais um sinal providencial de que este é o caminho a seguir. Carlo Acutis é também um dos primeiros frutos da santidade da geração dos chamados Millennials, que eu faço parte. Não dos frutos de santidade, mas da geração. Por isso, na sua vida, vemos aqueles que foram os grandes desafios de quem nasceu num momento muito particular da história. Com efeito, costuma dizer-se que o século XX termina com a queda do Muro de Berlim, 89. E o século XXI começa com o atentado às Torres Gêmeas, Nova Iorque. Quem nasce entre um momento e outro parece que nasce num estado intermédio, em que nada de realmente relevante na história da humanidade acontece. Ao mesmo tempo, é um período do crescimento económico, dá-se a democratização da revolução digital e do acesso à informática. Depois do fim do comunismo, parecia que nada de mal já poderia acontecer. Crescemos todos num grande otimismo. A humanidade tinha aprendido com os erros do passado e agora é um tempo de grande otimismo. Contudo, tempos fortes fazem homens fracos. E a fragilidade do pecado original mostra sempre a sua influência, também na vida política e social. É dentro do próprio Ocidente que se dá um ataque brutal e mostra que o ser humano entrega a si próprio, ou que confia apenas em si, só caminha para a autodestruição. Por isso, precisamente neste âmbito, Deus oferece à humanidade, neste tempo de maior desorientação moral, o exemplo do Carlo. Outro aspecto que quero sublinhar da vida do Carlo é que ele encarna a espiritualidade que nasce do Concílio Vaticano II. Em todos os tempos, os grandes hermeneutas dos concílios foram sempre os santos, mais que os teólogos e os doutores.
Estamos no 17º centenário de Niceia e a grande marca da doutrina defendida neste concílio é a vida santa de Santo Atanásio. Ou, indo mais para a frente, os grandes intérpretes do concílio de Trento foram figuras como São Carlos Borromeu ou o nosso São Bartolomeu dos Mártires. Também o concílio Vaticano II começa a dar santos, que são como que faróis que mostram o verdadeiro caminho querido por Deus no concílio. A este respeito, importa regressar ao Vaticano II, recordar qual o seu grande objetivo, qual o seu fundamento. Este sintetiza-o o Papa Paulo VI no discurso de conclusão dos trabalhos conciliares e, peço desculpa por uma tão grande citação, mas passo a citar, dizia o Papa Paulo VI, então em 65. Mercê deste concílio, a doutrina teocêntrica e teológica sobre a natureza humana e sobre o mundo atrai a si a atenção dos homens, como se desafiasse aqueles que a julgam anacrónica e estranha. E tais coisas se arroga que o mundo qualificará de início como absurdas, mas que depois, assim o esperamos, reconhecerá espontaneamente como humanas, como prudentes e salutares, a saber, Deus existe. Sim, Deus existe, realmente existe, vive, é pessoal, é providente, dotado de infinita bondade, não só bom em si mesmo, mas imensamente bom para nós. É o nosso Criador, a nossa verdade, a nossa felicidade. De tal modo que o homem, quando procura fixar em Deus a sua mente e o seu coração, entregando-se à contemplação, realiza o ato que deve ser considerado o mais alto e mais perfeito. Ato que mesmo hoje pode e deve hierarquizar a imensa pirâmide da atividade humana. Fim de citação. Importa, ao recordar estas palavras, ver como Carlo foi verdadeiramente um profeta deste anúncio da presença de Deus, da sua existência e do seu amor, para os nossos tempos e como pelo reconhecimento da sua santidade o continua a ser para os nossos dias. Até de forma muito especial esta última afirmação de como é que a contemplação de Deus deve hierarquizar a imensa pirâmide da atividade humana. Não é? Esse é o fundamento e é o grande fim de tudo aquilo que o ser humano faz. Mas uma dimensão profética que o é, não porque usa calças de ganga ou era um nerd em informática, muita gente fica apenas por aí, mas porque no meio de tudo isso ele soube dar aquela prioridade a Deus, aquela prioridade que não é própria somente dos santos de altar, mas que dá felicidade, sentido e plenitude a todos os que abrem com generosidade o coração a Deus. É uma alegria para toda a humanidade, por isso o Carlo não cessava de falar de Jesus a quem o encontrava. Quando encontrava um católico mais frouxo, que faltava à missa dominical, ele começava a falar dos milagres eucarísticos, para se darem conta do que estavam a perder. O amor de Carlo a Jesus Cristo leva-o também a reconhecer o Senhor nos mais pobres e necessitados. Aquela certeza de fé, segundo a qual Jesus se identifica com os famintos, os sedentos, os peregrinos, os nus, os doentes e os prisioneiros, conforme temos em Mateus 25. Esta certeza levava Carlo a esmerar-se no cuidado dos sem-abrigo que encontrava nas ruas de Milão. Como sabemos, se Roma é a capital política de Itália, Milão é o coração financeiro e industrial. Só para termos ideia, 9% do PIB nacional é produzido na província de Milão. E se estendermos a bitola para a região da Lombardia, aí o PIB italiano é de 20%. Uma região muito rica, e como acontece em todas as regiões muito ricas, produz uma grande concentração de pessoas muito pobres, em busca de uma oportunidade na vida. Por isso, além dos sem-abrigo, concentram-se em Milão muitos migrantes, que muitas vezes se ocupam dos trabalhos mais simples. Carlo tinha uma atenção especial por todos. Com os sem-abrigo, dava a sua roupa, ou esperava receber a mesada para ir comprar um saco de cama ou alguma coisa que um pobre necessitasse. Com os migrantes, ele fazia por garantir que cumprimentava a todos, por vezes passando de portaria em portaria dos prédios para os cumprimentar, ser simpático e assim granjear a sua amizade e, sobretudo, aproximá-los de Deus. Conseguiu diversas conversões. A mais curiosa, a de Rajesh, que foi contratado pelos pais para cuidar da criança quando já era adequado ser acompanhado por um homem e não por uma ama. Este acompanhava-o à missa e aquele migrante, nascido nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, ficava tão impressionado com a alegria daquela criança, depois de participar da Eucaristia, que teve o sincero desejo de experimentar a mesma alegria. É curioso o que diz Rajesh Mohur. O comportamento daquela criança mudava quando estava dentro da igreja. Eu gosto sempre desta expressão, não é? O que é que ele seria fora da igreja, então, não é? Ou seja, uma criança simpática. Com todo o respeito, ele sabia que havia algo diferente no lugar onde Jesus mora.
isso tocou o meu coração. Ou seja, só o comportamento, a diferença de comportamento do Carlos chegou para tocar aquele coração. O exemplo desta criança de 5, 6, 7 anos foi sinal de Deus para levar para si este homem, original de uma família sacerdotal Brahman, a casta mais alta do hinduísmo. Pois, terminando, Carla Acutis compagina juventude e fé, alegria e testemunho, e profecia. O seu exemplo mostra-nos o que é o caminho da santidade, que a Eucaristia realmente é a autoestrada para o céu, esta autoestrada para todos aqueles que têm pressa de lá chegar, porque nos torna participantes da vida divina. Façamos então cada um de nós também este caminho rumo à eternidade e que este simpósio então seja ajuda para todos neste sentido. Obrigado. Muito obrigado, Padre Ricardo, pela muito boa conferência. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos ainda 5 minutos para alguma pergunta rápida. Uma pergunta rápida, a resposta pode ser o tempo que o Padre Ricardo quiser. E enquanto vão pensando em alguma pergunta, lembrava que lá em cima nós temos à venda o livro do Padre Ricardo, vários livros, mas este, porque ele contou muito pouca coisa, é só um aperitivo, contou o suficiente, mas há muito. A história do Beato Carlo Acutis é realmente extraordinária. Vale a pena conhecê-lo, é um grande santo, um grande exemplo para os, por exemplo, aos pais, para os avós, darem um presente aos seus filhos. Eu acho que é um bom presente para dar lá em casa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois também, enquanto vão pensando, e se não quiserem perguntar, não se faz, ainda há uns lugares aqui à frente. Não sei se estão ocupados ou se estão reservados, se é só para casaco. Se não, ali há uns lugares, quem estiver lá atrás e quiser chegar-se à frente, pode vir. Pode. Este fica... Não, fica aqui. Pode-se tirar. Não, aqueles ali. Se alguém quiser, aqueles lugares podem vir ainda. Pois é isso, mas tiramos os lugares. Deixou de estar reservado agora. Obrigado. Fiquei curioso sobre estas duas outros temas que estava a preparar na internet, se pudesse acrescentar mais alguma informação. Quer aquele que ele começou dos milagres, das aparições de Nossa Senhora, quer a do Anjo e Demónios e do Inferno, Purgatório e Paraíso, foram terminadas depois pela Associação dos Amigos Carlo Acutis. Portanto, elas estão disponíveis, como está a dos Milagres Eucarísticos. Nós temos possibilidade de conhecer, de ler, de aprofundar no site da Associação dos Amigos de Carlo Acutis. Tem isso disponível. Eu penso que a do Inferno, Purgatório e Paraíso está em português também. A dos Anjos e Demónios, agora não me recordo se está em português ou não. Ou ao contrário, já não sei. Uma coisa assim. O grande ponto aí nestas 4 exposições, eu gosto de chamar estas 4 exposições do Catecismo do Carlo Acutis, em que ele apresenta estes 4 pontos que são aqueles pontos que são os necessários, essenciais para os nossos dias. Não é? Ou seja, numa sociedade materialista, imanentista, etc., o que se torna verdadeiramente importante é, de facto, este reconhecer a vida sobrenatural, e uma vida sobrenatural que irrompe, que aparece naquilo que é, tantas vezes, o natural, que é muitas vezes o choque. Não é? Ou seja, de facto, naquilo que é o ritmo normal das leis da natureza, a surgir alguma coisa de sobrenatural, alguma coisa diferente, e como disse agora a seguir, certamente com o Bernardo e com o Gonçalo, aprofundando isto até do lado da ciência, esse é que é o facto que mexe, não é? que faz mexer, e que o Carlo Acutis queria chamar a atenção. É que Deus está aí. Deus aparece, Deus surge, Deus move-se, e portanto todas estas expressões sobrenaturais que aparecem naquilo que é a realidade natural são como que o toque, o instrumento de Deus para mover o nosso coração, para mover a nossa vida para mais perto de Deus. E este é que é sempre o grande desafio que nós somos chamados a viver. Portanto, vale muito a pena. Eu gosto, então, o dos Anjos e Demónios é uma exposição muito, muito curiosa, porque conta-se muitas histórias de vários santos que nós conhecemos. Portanto, quem for ao site, portanto, tem aquilo montado em exposição, como temos aqui em cima, e tem também cada um dos temas por santos
que se podem escolher, não é? Portanto, pode-se começar assim a ir os santos que nós conhecemos e começar a ver, aprende-se muita coisa sobre os santos que muitas vezes nós conhecemos, já ouvimos falar, e ali conseguimos, quer nos Anjos e Demónios, quer no Inferno, Purgatório e Paraíso, muitas histórias de muitos santos que eu fico espantado como é que, mesmo dos milagres eucarísticos, é espantoso, como é que o Carlo Acutis, um miúdo que morre com 15 anos, conseguiu fazer um levantamento tão exaustivo. Estamos a falar dos anos 2004, 2005, 2006. Um levantamento tão exaustivo dos milagres eucarísticos. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, aquilo é um levantamento exaustivo de vidas de santos tocadas e em que são testemunho destas realidades sobrenaturais. Fica o desafio. Muito obrigado, Padre Ricardo. Então, damos por concluída esta primeira sessão, e muito boa, obrigado.